Sejam bem-vindos ao Ata Diurna, o novo podcast do Página 1 com Pedro Almeida Vieira, eu e a Elizabeth Tavares, onde fazemos uma revisão sobre temas não apenas abordados pelo Página 1, mas também alguns temas que não tínhamos às vezes a oportunidade para aqui abordar nas páginas do jornal. Elizabeth, temos aqui três temas. Temos, por um lado, o endeusamento das personas envolvidas na gestão da pandemia, porque faz este mês de março 5 anos e, portanto, está aqui a haver uma revisão sobre os principais intervenientes. Depois temos aqui o tema que é notícia manchete da sexta-feira passada do Página 1, de ontem, porque estamos a gravar isto no sábado, que tem a ver com o contrato de um concerto do Rui Veloso, que foi já sancionado depois da queda do Governo nas escadarias da Assembleia da República para maio. São 140 mil euros. E depois temos também uma abordagem noticiosa da imprensa, particularmente da RTP, ao governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Vamos primeiro começar, então, talvez pelo aquilo que tem sido as abordagens da pandemia, nos 5 anos do início da pandemia. Só para ter um exemplo, mas todos os jornais têm estado a fazer mais ou menos um balanço, ou a imprensa, daquilo que foi a pandemia, o início da pandemia. Por exemplo, o Público faz aqui uma espécie de pequenos vídeos com a Marta Temido, a Graça Freitas, a Raquel Duarte, o Manuel Carmo Gomes e até o humorista Nuno Marco. Como é que tu vês esta... Há muitos sorridentes, sempre muito sorridentes e sempre a serem endeusados pela imprensa. Não se fez nenhuma avaliação sobre aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, aquilo que correu muito mal. Nunca se fez esse balanço e continua-se a criar o mito dos heróis, não é? Completamente, e já tinha abordado isso num dos episódios do podcast de Alterações Mediáticas, precisamente relativamente a uma forma como o Jornal Sol fez a cobertura também de um balanço que fez recente, em que faz o mesmo, ou seja, é fazer endeusar alguns personagens da pandemia, e isto não é jornalismo, porque se fizesse, isso parece quase como se estivéssemos aqui numa outra dimensão em que os jornais passaram a ser apenas agências de comunicação e fazem um press release muito bonito, com vídeos fantásticos, com uma avaliação fantástica da gestão da pandemia. Isso não corresponde à realidade nem aos factos daquilo que é o balanço real da pandemia, e nós podemos repetir aqui os temas, que é nomeadamente o excesso de mortalidade terrível, o péssimo track record. O excesso de mortalidade após Covid, ou seja, nós tivemos um pico de mortalidade em janeiro, foi apenas aquele que é efetivamente saliente, e que coincidiu com um colapso do Serviço Nacional de Saúde, que agora continua colapsado sempre, não é? E não se estudou qual foi a razão pela qual havia aquele colapso. Aliás, é uma coisa muito curiosa, porque à medida que vão aparecendo as estatísticas no INE, mostra-se que não bate a bota com o perdigota. Sim, mas eu acho que não é jornalismo. Ou seja, isto que fez o Jornal Público, o que fez o Jornal Sol e o que fazem outra imprensa não é jornalismo. Não há uma análise crítica. Não é só não haver análise crítica, é o oposto, é fazer comunicação. Isto são agências de comunicação a trabalhar para essas pessoas, não são jornais, não é imprensa, isso não é jornalismo, lamento, porque o jornalismo envolve olhar para factos. Sim, mas eu não tenho a mesma visão, porque como a imprensa a imprensa mainstream teve a participar no jogo, não é? Claro. Na narrativa, é muito difícil para eles agora fugirem dessa narrativa, fazer uma meia-culpa e uma análise. Mas eu estava a dizer que todos os dados que vão aparecendo, até são dados oficiais, já nem quero abordar os dados que são escondidos,
continuam a ser escondidos. Eu estou a falar, por exemplo, de que falava sempre da questão do colapso dos hospitais. Os hospitais, em termos de hospitalizações, tiveram quedas durante os dois primeiros anos e até os 3 anos da pandemia. Tiveram um número menor de internamentos do que nos anos anteriores. Ao nível do número de camas, praticamente não aumentou durante aquele período. Houve, efetivamente, um setor, que foi o setor da Covid, os covidários, que tiveram um trabalho, às vezes, desumano para os próprios médicos e enfermeiros e outro pessoal dos hospitais. Todos os outros setores estiveram quase de férias, não é? Mas tiveram de férias porquê? Não, por causa da gestão política, gestão política, não é? Exatamente. E nunca houve, não há essa análise que, por exemplo, é muito curioso olharmos para a Suécia, que fez essa análise, fez essa meia-culpa durante até os primeiros tempos da pandemia. Foi extremamente criticada e depois fazia-se eco de que o rei até pediu desculpa. E estamos a falar num país que, se olharmos para os 3, 4, 5 anos da pandemia, foi dos países que melhor, e isso já há estudos científicos, em revistas científicas, foi o país que melhor se comportou. E ninguém daqui da imprensa mainstream vai querer assumir que foi um erro. Agora, eu até aceito que eles agora encerrem o tema e querem encerrar. Agora ver aqui pessoas sorridentes e a Marta Temido, a Graça Freitas, a Raquel Duarte, o Manuel Carmo Gomes, todos sorridentes, como se isto tudo tivesse corrido mal. Eles foram responsáveis por uma gestão péssima da pandemia. Sim, foi uma catástrofe, e digo mais, que quando se diz na imprensa, e a imprensa promove essa ideia de que fizeram o que era possível, isso é falso. Não fizeram o que era possível, o que fizeram foi uma tragédia para a população portuguesa, e eu lamento que o jornalismo tenha falhado e continua a falhar, como referes, agora pelo menos já que não queriam aceitar e de facto basearem estas peças agora de balanço em factos, pelo menos não fizessem aquilo que estão a fazer agora, que é não só ridículo, como uma traição à população portuguesa de novo, pela segunda vez. Já o fizeram durante a pandemia e a imprensa continua a atrair a população ao colocar estas personagens num patamar e sorridentes, como se tivessem feito um bom trabalho. Não fizeram. Isto foi uma foi tragédia. Muito por falta de coragem política também. Sim. Tinham que ter enfrentado os poderes ao nível da Comissão Europeia, tinham que ter seguido a ciência, efetivamente, como tanto se gostou de falar sobre isso, que foi o que fez a Suécia. Infelizmente não se teve coragem, como sempre em Portugal não há coragem, há uma submissão total quando deveria de facto haver um espírito de contribuição. O Portugal tem que ter a sua voz, tem que contribuir também para aquilo que são as soluções para a gestão de crises. Não pode ser uma voz submissa e que coloca a população no caminho de uma tragédia como colocou, e depois quem sofre é de facto a população mais vulnerável. Aliás, esse balanço que é necessário não apenas pela forma como gerimos a crise sanitária, porque a crise sanitária pode ser de 2 níveis. Pode ser uma crise sanitária ao nível da doença e pode ser a crise sanitária ao nível da gestão política dessa crise sanitária, não é? E houve coisas que correram pessimamente mal, ou seja, em termos da crise sanitária propriamente dita, da doença propriamente dita, ela tinha impacto, não teve o impacto que seja comparável sequer à gripe espanhola ou coisa do género. Ela era uma doença muitíssimo pior do que a gripe, muitíssimo pior, mas não ao nível da gripe espanhola. Como alguns supostos especialistas têm tentado. Mesmo que nós olhemos para de uma ignorância atroz. Nós estamos a ver as taxas de mortalidade e elas foram apenas relevantes, com o acréscimo relevante,
na população acima de 80 anos, na população jovem e mesmo adulta saudável não teve qualquer impacto, e mesmo o impacto que teve na população acima dos 40, 50 anos ou 60 anos é moderado, no sentido que, se nós recuarmos 10 ou 20 anos, mesmo basta recuar 10 anos, nós vamos ver taxas de mortalidade em 2000, 2021, 2022 e 2023, vemos taxas de mortalidade mais baixas nestes anos do que há 10 anos atrás, com exceção dos maiores de 80 anos. Mas mesmo se nós olharmos para as taxas de mortalidade Covid, estou a falar de taxas de mortalidade Covid nestes anos da pandemia, e as compararmos com há 20 anos atrás, as taxas de mortalidade eram maiores. Portanto, o impacto da crise sanitária é relativa e é agravada exatamente pela forma como nós fizemos a gestão política. Não termos essa noção, andarmos a endosar entidades ou pessoas como estas, é um péssimo sinal para eventuais crises sanitárias futuras. Sem dúvida. E depois há a outra tragédia, que foi a tragédia dos direitos das pessoas. Quer dizer, nós alimentamos essa ideia de que, se houver uma crise sanitária, deixa de haver direitos fundamentais. Claro. E isso não pode acontecer. Claro. Aquilo que se fez às crianças, quando se andava a dizer que as pessoas eram só pensavam nelas, eram egocêntricas, e quer dizer, quando se pedia, não se pediu, porque se impôs às crianças e jovens uma doença que não as afetava, e impôs-se restrições até em termos de desenvolvimento. Isso, para mim, foi criminoso e não pode voltar a acontecer. E as pessoas que foram responsáveis por isso não podem aparecer 5 anos depois todas sorridentes, como se fossem heróis. E pela mão dos jornais e da imprensa, que os levam de facto ao colo. Sim, mas pronto, bom. Mas isto, aliás, sobre isto, a ciência depois também vai ter que fazer uma profunda reavaliação sobre a forma como também se venderam claramente. Nem sei se é vender, o vender pode não ser vender por dinheiro, mas permitiram que a política se imiscuísse na investigação científica. E o caso evidente foi o Instituto Superior Técnico. A partir de amanhã, portanto, neste domingo, vamos colocar todos os 52 relatórios do Instituto Superior Técnico que foram, em determinadas alturas, foram responsáveis de uma forma não científica, uma vergonha científica, permitiram ir alimentando a narrativa do medo. E, portanto, a ciência não pode fazer isso, e mais, os responsáveis, porque a ciência fez isso. Quando nós estamos a falar na ciência, estamos a falar de pessoas. E pessoas como os investigadores do Instituto Superior Técnico, e que nos relatórios ou nos ensaios embrionários que nos enviaram, tiveram cuidado de apagar o nome de alguns, só lá está o Rogério Colasso, têm que ser chamados à pedra, porque aqueles senhores podem ser bons investigadores, não podem fazer investigação como esta, não podem fazer fretes como este, não podem fazer. A ciência não serve para alimentar pânicos, e o que eles fizeram foi alimentar pânicos. O problema também depois passa por quem os financia, e aí teríamos um outro podcast para fazer, e como as coisas estão ligadas. Eu não acho isso, não tem a ver com a questão de financiamento, tem a ver com a questão de ética das pessoas. Como é óbvio. Um investigador, por exemplo, o Rogério Colasso pode ser, e tem currículo, e uma pessoa vai olhar para os copos, e ele tem um currículo na área dele, obviamente, nem sequer é na área da epidemiologia, tem um currículo fantástico, extraordinário, merece estar, pelo currículo, como presidente do Instituto Superior Técnico. Como pessoa, por ter feito aquilo que fez, por ter andado 2 anos a evitar dar os relatórios, quando lhes foi pedido, não merece estar no Instituto Superior Técnico.
Claro, e se calhar nem sequer a dar aulas, porque alguém que se comporta daquela forma não pode estar a transmitir valores, não é só ensinamentos, valores aos estudantes. Não podem. Enquanto, por exemplo, os conselhos científicos das faculdades se comportarem de uma forma corporativa, não terem essa atitude ética, de dimensão ética, Rogério Colasso irão perpetuar-se pelas gerações. E isto é muito grave. Bom, vamos então aqui ao segundo tema, se não perdemos. Sobre este tema podemos estar aqui muito tempo a falar. Exatamente. Bom, noticiamos que o Rui Veloso teve um contrato de 140 mil euros para dar um concerto nas escadarias da Assembleia da República, agora no dia 24 de maio. Supostamente ainda estamos a gastar dinheiro a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, embora este contrato tenha sido, digamos, aprovado, assinado na véspera da queda do governo e depois foi sancionado pela Conferência de Líderes, ali com algumas abstenções de meio, mas o que é certo é que vai-se dar 140 mil euros para, numa noite, ou mais propriamente 100 minutos, se dá 140 mil euros ao Rui Veloso e à organização, obviamente, do espetáculo. Eu queria fazer aqui uns comentários, mas já agora foste tu até que descobriste isto no meio do Portal Vaza. O que é que isso te suscita em termos de reflexão? Eu penso que não é um bom sinal e penso que os políticos não estão a ler bem o sentimento da população, quer dizer, acabam de colocar o país e o país acaba de entrar porque vivemos em democracia e de facto a situação era de crise política perante os acontecimentos que todos sabemos. Agora, não é de todo a melhor altura para se fazer um grande festejo ali, uma celebração nas escadarias da Assembleia da República. E o que me parece é que, apesar de facto ter sido aprovado este ajuste direto, e pode-se dizer que foi aprovado por maioria no Conselho de Administração na Assembleia da República, mas que teve aqui a abstenção da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do Chega e o deputado Livre estava ausente da votação. E este contrato foi aprovado, mas depois houve ainda o bom senso de dizer, espera lá, se calhar não é uma boa altura para se fazer este concerto, vamos levar à Conferência de Líderes para se decidir que se de facto se suspende este concerto ou não. E depois, em Conferência de Líderes, mantém o concerto. Eu penso que se perdeu aqui uma oportunidade de facto pôr o bom senso a funcionar. Pelo menos adiavam por umas semanas, porque nesta altura, no dia 24 de maio, é 6 dias depois das eleições. Com certeza. E portanto, nem sequer há deputados em funções para... É de facto um desrespeito, parece-me um desrespeito, não compreender o que a população em geral está a viver. Depois há a questão do preço, que é, pronto, compreendemos que está dentro de um programa de festas de celebração dos 50 anos de democracia, mas estamos numa crise política, era preciso medir bem o sentimento e medir porque depois é como estava a dizer, isto é muito dinheiro e a forma como se gasta assim 140 mil euros para fazer um espetáculo, independentemente de depois ser para o palco, para as luzes, para a equipa de som, enfim, não deixa de ser um bocadinho... Não, mas o cachê, de qualquer modo, o cachê, e nós ontem apresentávamos esses valores, o cachê é considerável, não está aqui em causa o Rui Veloso em si. Com certeza, digamos, que não, claro que não. Que é alguém que percorre já mais do que uma geração. Ele começou em 1980, não é, com o hard rock, e portanto nós crescemos a ouvir o Rui Veloso. E é extraordinário que ele aos 67 anos ainda esteja não é isso que está em questão. A questão aqui, mas termina porque eu depois quero aqui 4 apontamentos muito rápidos que me suscitam isto. Não, é sim, é mesmo só só mesmo essa a questão, é que houve esta oportunidade de, na Assembleia da República, haver o bom senso em Conferência de Líderes de dizer, se calhar não era boa altura para se fazer isto, vamos dar algum tempo. E, infelizmente, eu sinto que há sempre muita falta de coragem política nestas situações. Eu tenho sempre uma grande curiosidade e, aliás, um destes dias, se eu tiver tempo, porque depois isto há muitas vezes trabalho quando se mete a pedir documentos, que é como é que nasce
a ideia de fazer no dia 24 de maio de 2025, que nem sequer estava programado fazer aqui um concerto nessa altura. Não há programa que diga nós no dia 24 de maio de 2025 vamos fazer um concerto e vamos aqui pensar em quê? Ou seja, como é que o nome Rui Veloso apareceu? Quem é que decidiu? Quem é que decidiu? Quem teve a ideia? Foi o Rui Veloso que disse: epá, eu gostava de fazer aqui um concerto, o que é que vocês acham? Ou foi o Aguiar Branco, em conversas com o seu amigo de liceu, que se lembrou de dizer: olha, epá, temos aqui 140 mil euros para te dar para fazer o concerto, imagina aí qualquer coisa. Gostava de perceber de onde é que nasce, como é que nasceu o ovo que fez agora a galinha, não é? Pronto. Mas isso suscita-me rapidamente quatro questões que são ridículas, não é? Ridículas no sentido de, quer dizer, ridículas, mas é sempre com o nosso dinheiro, não é? O primeiro nós tivemos todos os anos nós comemorávamos o 25 de Abril, não é? Concertos para aqui, concertos para ali, porque é sempre a melhor forma de comemorar algo, damos música, pronto. E, portanto, temos uma comemoração ainda supostamente integrada no 25 de Abril dos 50 anos, já depois se superarem as 51 velas, não é? Agora neste 25 de Abril de 2025. O segundo é a forma como o Estado e as autarquias desbaratam dinheiro em eventos efêmeros, que são espetáculos musicais. Eu acredito que muitas das vezes a música é a forma mais rápida de animar a malta, não é? Mas é muito curioso ver que, por exemplo, o Rui Veloso certamente, o Rui Veloso não só, mas o Rui Veloso certamente é alguém que adora o 25 de Abril, porque ele, no ano passado, no âmbito das comemorações de 25 de Abril, deu 2 concertos, um no Alandroal, outro em Alcácer do Sal, e agora este na Assembleia da República. Portanto, só em termos de faturação, a agência dele vai faturar quase 300 mil euros em 2024 e 2025. Vamos lá ver, e para além dos outros concertos que ele foi dando. Depois, a outra questão é que este tipo, e já não é a primeira vez que eu observo isto, que são escolhas muito pouco democráticas. Ou seja, quando nós estamos a comemorar a democracia, depois vamos escolher uma pessoa. E é sempre alguém que esteja... Um artista, um cantor. E ainda por cima alguém que está até com rendimentos grandes. Quando nós poderíamos aproveitar isto para fazer uma coisa que era uma festa da democracia, em que estava um artista conhecido de topo, como o Rui Veloso, e depois uma série de músicos de nova geração. Não, vai só escolher um e dá-se o dinheiro todo a um só. Quer dizer, isto no Estado Novo tinha um nome, não é? Pronto. A outra questão tem a ver com o facto de que a mim, e aí que faço um disclaimer, embora já esteja um bocadinho afastado, mas quando olho os gastos ao nível dos espetáculos, vejo sempre que a literatura é sempre o parente pobre da cultura, porque sempre que é necessário algum dinheiro para escritores, quase que não há. Por exemplo, porque grande parte dos escritores vai às escolas, vai aqui, vai acolhi, e quase sempre os pedem para ir de borla porque o Ministério da Cultura não tem dinheiro para isso, ou o Ministério da Educação não tem dinheiro para isso. Só para se ter uma ideia, os 140 mil euros que se vão gastar numa noite são praticamente o equivalente a 9 bolsas literárias para um ano, para financiar a escrita de romances de diversos escritores. Mas aí é fácil, Pedro. Uma noite dá para 9 bolsas literárias. Como todos sabemos, uma população educada, uma população que lê, uma população culta, é uma população que está mais consciente e atenta e possivelmente não votava em muitos dos partidos que estão neste momento na Assembleia da República. E, portanto, a resposta aí é fácil de quando chega a hora. Ou quem diz Assembleia da República diz também nas câmaras municipais, nas autarquias, nas freguesias. Portanto, isso é fácil, quer dizer, é óbvio que se vai preferir dar festa e quanto mais bimba, melhor. Pois. Bom, o terceiro tema,
que é trazido por ti, tu tens-te apercebido que o Mário Centeno, não é só o Mário Centeno, mas nos últimos tempos o Mário Centeno tem aparecido muito na imprensa, nem sempre até em atividades que tenham a ver com questões relevantes para... Entrou em campanha. Nós temos os que são os prováveis candidatos a Presidente da República, que são levados ao colo, e falo neste caso de Gouveia Mel, que é levado ao colo todos os dias. Temos Gouveia Mel nas televisões, na imprensa. Nós aqui também temos o Gouveia Mel de vez em quando, ele aparece aqui, e aliás apareceu há pouco tempo, quando foi despachado pela Universidade Nova de Lisboa, porque o Gouveia Melo andou 2 anos a ser professor convidado de uma universidade pública, baseado numa completa irregularidade ou até mesmo ilegalidade, e que ninguém na outra imprensa falou. Porque em outra imprensa está a fazer com o Gouveia Melo, está a levá-lo ao colo, a fazer campanha com ele e por ele, e a fazer de pé de microfone, em que tudo o que ele diz de facto acaba por ser replicado na imprensa. Mas também está a acontecer com Mário Centeno, que está em campanha, quer um segundo mandato como governador do Banco de Portugal. Já o tinha assumido numa entrevista à RTP, e a RTP anda alegremente, agora esta semana, por exemplo, acompanhou até uma escola em Beja também para fazer uma peça com o Mário Centeno, numa escola em Beja, portanto fica sempre bem, e também recentemente a imprensa toda a replicar ipsis verbis as fortes críticas que Mário Centeno inesperadamente fez aos bancos por não estarem a remunerar de forma devida os depósitos dos coitadinhos dos depositantes portugueses. Agora, isso acontece há Mário quanto tempo? Centeno Há quanto tempo ganhou é que isso consciência de que os bancos estão a roubar os portugueses. Ora, não ouviu assim grandes críticas ao facto de, por exemplo, os bancos terem gasto muito dinheiro com advogados para conseguir que os processos relativamente às coimas da Autoridade da Concorrência, por terem feito cartel com as taxas de juros do crédito à habitação, quer dizer, não houve muitas críticas no setor da banca ao facto de os bancos terem tentado adiar, e conseguiram. Tanto é que prescreveu e, portanto, não pagaram, e isso é gravíssimo. É gravíssimo. E depois recordo também que uma suposta falha do Banco Central Europeu com uma operação de financiamento dos bancos, que era para fazer com que os bancos tivessem financiamento suficiente, com a condição, neste caso o BCE pagando aos bancos para aceitarem financiamento, para poderem depois injetar financiamento na economia, digamos assim, para manter a economia a funcionar. Isto foi uma operação feita em 2019, que depois acabou por resultar num excelente negócio para a banca, que começou a usar, quando as taxas de juros, entretanto, estavam favoráveis, começou a usar esse dinheiro, que era suposto injetar na economia, para ir depositar junto do BCE e com uma margem conseguir lucrar com isso. E, portanto, os bancos, nomeadamente em Portugal, conseguiram encaixar milhões e milhões de euros. E nós não vimos nada dos depositantes a ganhar com isso, nem as empresas a ganhar com isso. E, portanto, só para dizer que, de facto, é muito triste de ver assim a imprensa a fazer este papel de campanha, seja por Mário Centeno, seja por Gouveia Mel, seja por quem for. O jornalismo é uma arte, e é uma arte tão digna, e ver assim o jornalismo na lama, a fazer de pé de microfone e a fazer de agentes de campanha publicitária para governadores do Banco de Portugal ou para possíveis candidatos, para mim, confesso, deixa-me muito triste. Bom, Elizabeth, encerramos aqui a nossa ata diurna, o segundo episódio. Voltaremos muito em breve. Isto não é necessariamente um programa diário, mas voltamos sempre que se proporcionar. Sempre tivemos aqui 2 ou 3 temas para abordar. Um bom fim de semana para os nossos ouvintes e leitores.